Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu dei uma sumida, mas estou aqui novamente, né? Como vocês podem ver no título, né? Hoje a gente vai falar um tema muito, assim, interessante, né? Vamos falar sobre o mundo, vamos falar sobre liberdade. E foi algo assim que o Senhor colocou ao meu coração e creio que Deus vai falar com você, né? Se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus te trouxe aqui, até aqui para assistir, né? Eu sei que a imagem ela tá um pouco ruim, né? A imagem do celular não é muito boa assim, tá travando um pouquinho. E também o áudio. E aí eu comecei a fazer vídeo há pouco tempo. É algo assim mais pra que eu uso assim para compartilhar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, né? Às vezes a gente tem o desejo, assim, de falar para as pessoas aquilo que Deus coloca no nosso coração, e essa, assim, foi a melhor forma que eu encontrei de falar. Deus coloca no meu coração, que ministra o meu coração. E eu creio que através desse vídeo, não sei, alguém vai ser tocado através desse vídeo, eu creio, tá? Então, antes de eu ir para a palavra, eu vou começar fazendo uma oração, tá bom? Eu vou começar fazendo uma oração pra gente começar a falar desse tema, abordar esse tema sobre o mundo, ok? Então, vamos orar comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Jesus, eu quero neste momento, Senhor, agradecer ao Senhor por estar aqui, por essa oportunidade, Jesus, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu venho pedir para o Senhor alcançar essa vida, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha falar com ela, com ele, que o Senhor tira todo o empecilho, todo o bloqueio, nos ajuda a entender, a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar através desse vídeo em nossos corações. Eu peço para o Senhor, dê a mim sabedoria, Senhor, para que eu possa me explicar melhor, para que eu possa falar melhor. Em nome de Jesus, eu creio que é o próprio Senhor que coloca palavras na nossa boca, Jesus. Pai, foi a forma que o Senhor me deu para me fazer aquilo que o Senhor coloca em meu coração. Então, eu peço para o Senhor, fala com aqueles que estão assistindo esse vídeo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, que bênção. É muito bom falar de Deus, é muito bom falar do nosso Senhor Jesus. Como é bom, né? Isso é pra gente ver que hoje não tem impedimento da gente falar de Jesus. Eu sou uma pessoa muito tímida mesmo. Então, assim, pra mim, hoje, é como se fosse um bloqueio. Pra mim chegar hoje numa pessoa, é muito difícil, algo que precisa ser quebrado. É algo que me precisa ser rompida essa barreira, porque eu sou muito tímida, mas eu creio que o Senhor está trabalhando, né? Então essa foi uma forma que eu encontrei de me expressar, né? Eu tenho esse desejo de expressar comigo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em João, lá no capítulo 8, no versículo 34. A palavra vai dizer assim, é breve, tá? Depois, se vocês quiserem anotar e acompanhar, fala assim: todo aquele que vive no pecado, Senhor, não sei por que ele colocou esse versículo no meu coração. Antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, eu orei e pedi para o Senhor um versículo e um tema para me abordar aqui com vocês. E Deus colocou esse tema, né, no meu coração. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Isso é fato, né? Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu já contei em um vídeo meu, contei o meu testemunho
ir lá ver os vídeos anteriores que tá lá. É um vídeo que eu conto o meu testemunho. E o que eu vou contar aqui eu já falei, né, no outro vídeo. Com 16 anos, 16 anos em 2008, se eu não me engano, 2008, eu me batizei. Logo depois que eu me batizei, eu fiquei muito pouco tempo na igreja. Fiquei muito tempo nos caminhos do Senhor. Na verdade, eu acho assim, que eu me batizei por um impulso. Porque houve assim aquele, como eu posso dizer, aquela pressão, né? Não, você precisa. Eu sei que eu precisava, sabia que eu precisava, mas eu fui assim muito por impulso. E aí eu fui e me batizei. Só que eu não fiquei nem um ano nos caminhos do Senhor, nem um ano. Passou muito pouco tempo e eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E depois que eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu comecei a fazer muita coisa errada, tipo, coisas que eu nunca fiz, eu comecei a fazer. Comecei a beber, comecei a me envolver nesse relacionamento, né? No meu vídeo anterior eu falo que eu homossexual, né? Algo assim que eu nem imaginava que eu ia fazer, eu comecei a fazer. E então eu vi que eu tinha me tornado escrava de Satanás. Fala que aquele que vive no pecado é escravo. Escravo, ele é um indivíduo que foi privado da sua liberdade. Escravo é uma pessoa que não tem liberdade. Aqui é uma pessoa que ela é submissa a alguém, ela é dependente, ela é prisioneira, ela é dominada. E quando nós estamos no mundo, nós somos desse jeito, nós somos escravos do pecado, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos de certas coisas para ser feliz. Quantas pessoas que bebe hoje porque acha que na bebida encontra felicidade? Eu falo por mim. Quando eu ia para um baile funk, quando eu ia para uma baladinha, eu chegava lá e a primeira coisa que eu fazia era comprar um copo de bebida. Que se eu bebesse, aquilo por um momento ia me trazer alegria e eu ia ser quem eu não era, né? Então, todas as vezes que eu ia para uma balada, que eu ia para uma festa, a primeira coisa que eu fazia era beber. E então, por quê? Porque aquilo, por um certo momento, me trazia felicidade. Só que quando eu chegava em casa, quando eu me deitava, vinha aquela depressão, vinha aquela coisa ruim. E aquilo não tinha felicidade. Eu me escrava do pecado. Eu tinha que beber para me encontrar felicidade. E hoje nós vemos muitas pessoas que estão no mundo dessa forma. A pessoa tem que usar droga para encontrar felicidade, a pessoa ela tem que beber para encontrar felicidade, a pessoa ela tem que fumar, ela tem que ir para balada, ela tem que viver em festas para encontrar felicidade, mas não é desta forma, né? Como diz aqui, o escravo ele é privado de liberdade, ou seja, ele não tem liberdade. A palavra do Senhor, lá em João 8,32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade que nós temos que conhecer, que hoje eu conheço, é o próprio Deus, é a palavra do Senhor. Quando você conhece a Bíblia, você conhece a Deus. Quando você abre a Bíblia, você começa a entender que você não precisa daquilo para você ser feliz. Ou seja, conhecereis a verdade que vai te libertar. Quando você começa a meditar na palavra do Senhor, quando você começa a ler, você começa a entender. Você não precisa de bebida para ser feliz, que você não precisa de droga para ser feliz. Aí você se liberta, entende? Eu não sei se vocês compreendem isso,
Mas eu estava falando que um escravo, ele é privado da sua liberdade. Aí quando a gente encontra a Bíblia, quando a gente encontra Deus, quando a gente tem esse encontro com o Senhor, a gente entende que nós temos liberdade em Deus. Livres. Uma vez eu vi foi um testemunho de uma pessoa conhecida, foi de um pastor, eu não me lembro o nome do pastor, mas eu achei muito interessante. Porque ele falou assim que uma certa vez ele estava passando em frente a um bar, né, a qual ele frequentava. Ele já era, né, pastor, né, e no passado dele ele frequentava aquele bar. E ele tinha amigos ali. E para aquele bar, e aí ele encontrou um amigo dele do passado, assim, ele ainda falava com o amigo dele e tudo, mas não fazia as mesmas coisas, não praticava as mesmas coisas que ele fazia no passado. E aquele amigo dele, quando viu ele, chamou ele e ofereceu para ele uma bebida. Ele sabendo que ele já era convertido, né? E ali naquele momento ele falou, olhou para ele e falou assim: é por isso que eu não sou crente. É por isso que eu não vou para a igreja. Porque vocês são tudo presos, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem frequentar um bar, vocês não podem beber, vocês não podem ir numa festa, vocês não podem fazer nada. E aí ele olhou para a cara dele e falou assim: aí é que você se engana, sabia? É aí que você se engana. O mal de muitas pessoas que estão no mundo é esse. É achar que se a gente se tornar cristão, nós não vamos ter liberdade. Só que na verdade é eles que não têm liberdade. Por quê? Porque eles precisam de outros tipos de coisa para preencher aquele vazio que está no coração deles, né? E aquele rapaz, ele olhou para ele e disse, né, dessa mesma forma, que era ele que não tinha liberdade. E ele falou assim, porque eu se eu beber, eu não vou ficar dependendo disso. Eu não preciso disso para mim ser feliz. Agora você não. Se você tomar um copo de cerveja, você vai querer tomar outro e uma coisa leva a outra. Você vê como que é as coisas? Você começa na bebida com um copo de cerveja, daqui a pouco pra cachaça, daqui a pouco você vai pro cigarro, daqui a pouco você vai pro mundo das drogas. Uma coisa vai puxando a outra. Então, são pessoas que são escravas do pecado. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. Então, hoje nós somos livres. Quando eu estava no mundo, eu era homossexual, que não agradava o Senhor, eu estava presa. Estava literalmente presa, porque eu achava que eu não conseguiria mais ser feliz. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu tinha me tornado escrava daquilo. Chegou um ponto que a depressão me tomou, assim, de uma certa forma, que eu não via mais saída. Só que eu conhecia a palavra do Senhor. E no meio de tudo aquilo, tinha vezes que eu não aguentava mais e eu me ajoelhava e eu clamava ao Senhor. E eu tinha certeza de que um dia Deus ia me tirar dessa situação. Eu chorava, eu falava para Deus, Deus, eu não tenho mais força, Senhor. Me tira dessa situação, porque eu não tenho força. E olha, eu fiz isso, um ano clamando. E eu falava, Deus, gera nojo em mim, eu não quero mais isso, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Eu não quero viver essa falsa felicidade. E um dia, assim, foi algo muito de repente. Um dia o Senhor, ele transformou minha vida. Foi de um dia pro outro. Eu me levantei e senti, assim, um nojo de tudo que eu tava fazendo. Eu não queria mais saber daquilo. E aí foi quando o Senhor, ele mudou minha vida. Hoje, pra honra e glória do Senhor,
Deus me deu uma família, me deu um marido, filha, morar, e o Senhor não tem deixado faltar nada. E hoje, quando eu olho para trás, que literalmente eu não tinha liberdade nenhuma, e hoje sim eu tenho liberdade, porque hoje, graças a Deus, eu não preciso de bebida para ser feliz. Hoje eu tenho o Senhor, eu tenho a minha família, o Senhor me deu tudo que eu precisava, então nada me falta. Tem um louvor que fala, né, de nada eu tenho falta, nada, nada, nada. Senhor, ele não deixa faltar nada para nós. Então, em Deus, eu conheci a liberdade. Eu conheci a verdade na palavra do Senhor. Então, hoje, assim, foi uma palavra muito rápida, assim, que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero que você entenda. Afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você está no mundo, mas quando você decide ir para os caminhos do Senhor, você conhece a verdade e ela te liberta. Entende isso? E não pensa que, tipo assim, tem pessoas que pensam assim, eu vou para a igreja, mas aí chegar lá eu vou ter que tirar, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de beber, eu vou parar de ir pra festa, eu vou parar com tudo. Não, a palavra do Senhor diz assim, vinde a mim como estás. Não pense que você vai ter que parar tudo o que você está fazendo para ir, não. Quem te transforma é o Senhor, é Ele que vai te transformar. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu praticava ainda. E foi o Senhor que foi me transformando, Ele que foi tirando, e eu fui perdendo o desejo de fazer. O meu esposo, quando ele voltou para os caminhos do Senhor, a gente voltou junto para os caminhos do Senhor. Logo quando eu conheci ele, eu engravidei. O Senhor permitiu essa gravidez. Eu creio que Deus ele permitiu essa gravidez para voltar para os caminhos do Senhor. Já era tempo de eu voltar, né? Não foi fácil o processo da minha gravidez, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. E quando ele voltou para os caminhos do Senhor, ele ficou mais ou menos quase um ano na bebida até ele ser liberto. Então, foi um processo, não foi algo assim que foi de uma hora para outra. Deus ele tem um trabalhar na vida de cada um diferente, né? Quando eu conheci meu esposo, ele era viciado na cocaína, ele era viciado na maconha, na droga, no cigarro. O Senhor foi libertando ele, né? E como eu falei, o mais difícil, que mais demorou foi a bebida, mas Deus libertou. E foi algo assim, de repente, um dia ele chegou em mim e falou, a partir de hoje eu não quero mais, eu não tenho mais desejo de ser feliz mesmo. Porque eu vi o agir, o trabalhar do Senhor. Então, não fique pensando que você precisa parar tudo que você está fazendo, não. Deus é que vai te transformar, Deus é que vai limpar. É que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas vivem a religiosidade e não o verdadeiro evangelho. Infelizmente. Né? Quantas vezes eu dentro da igreja eu ouvi coisas que me machucou. Mas não me importa, porque o que me importa verdadeiramente é que Deus, ele me deu vida novamente, que ele para mim chance para eu viver, e ele morreu naquela cruz para me salvar, para salvar você que está aí assistindo esse vídeo. Amém? A bateria do meu celular tá quase, mas eu vou já encerrar. Eu quero que você entenda que você tem valor para o Senhor. E que o Senhor, ele te chama da forma que você está. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, ele te chama agora.
Ele te chama nesse exato momento para voltar, para estar nos braços no caminho do Senhor. Ele hoje te oferece essa liberdade. Amém? Então, volte para os caminhos do Senhor. Procure uma igreja próxima da sua casa e se reconcilie. Amém? Se você assistiu esse vídeo e você sentiu algo de Deus, você sentiu o Senhor com você,